as palestrantes aí presentes, já vou falar a respeito delas, alunos de terceiro período, principalmente, primeiro período, se tiver alguém aí, estou tentando identificar. Vamos iniciar o primeiro seminário de políticas públicas para a primeira infância, uma parceria do Centro de Criação e Imagem Popular, CECIP, curso de Serviço Social da Universidade de Vassouras, campus Maricá. Estamos aqui para palestrar em relação ao tema, e mais especificamente, Elisa Brasil Protásio, assistente social formada, bacharel pela UFRJ, especialista em educação infantil, perspectivas de trabalho em creches e pré-escolas pela PUC do Rio de Janeiro. Ela vai falar a respeito da primeira infância e cultura de paz. Soraya é jornalista, Soraya Cristina Mello, jornalista graduada pela Universidade Católica de Santos, São Paulo, mestre em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas. Ela fez pela FEBEF-UERJ. Soraya vai falar a respeito de políticas públicas para a primeira infância no Rio de Janeiro. E eu não quero deixar de mencionar aqui, não posso esquecer, Flávia, psicóloga, representa também, quero agradecer a presença também da Flávia aqui, representando também o CECIP, assim como Soraya e Elisa. Quero agradecer muito a presença das nossas alunas do terceiro período do curso de Serviço Social, que estão aqui, né, da turma Guerra, da turma Neto, turma Manhã, não pode esquecer de nenhuma, da turma Yamamoto, dos primeiros períodos da manhã, se já chegaram aí, turma A e turma B, que são os meus alunos no momento, tá? Então, eu vou passar a palavra aqui para Elisa e lembrar para as duas palestrantes que elas têm 20 minutos, né, para expor, e depois nós vamos ter mais 20 minutos para ouvir as perguntas. E agradecer, claro, a presença da professora Vânia Dutra. Não, mas eu vou palestrar também sobre o orçamento da criança. Você também vai? Então, peraí, eu tenho que apresentar a professora Vânia Dutra, que é coordenadora do curso de Serviço Social. No momento está fazendo seu pós-doc. Eu sei que ela é mestre, doutora. Agora eu confundo um pouco com as academias. Eu sei que uma pós-graduação estrito sensu ela fez pela UF, a outra ela fez pela UFRJ, e agora o pós-doc ela vai falar, porque eu esqueci. Então, com a palavra aí, professora Elisa. Posso falar, então, Elisa? Pode, então, Soraya. Tudo então, bem. tá ótimo. Obrigada, Sandra. A gente fez uma pequena modificação, porque a gente achou que o caminho da fala ia fazer um pouco mais de sentido, né? Mas estamos muito juntas, né? Então, quero começar, assim, agradecendo muito, muito, muito. Cada nomezinho que eu estou vendo entrando aqui, Ana Lúcia, Solimar, Chile, Maria, Matheus, Andressa, Amparo, Ingrid, todo mundo que está aqui hoje com a gente. Estou muito feliz e orgulhosa de poder compartilhar um pouco da nossa experiência com uma turma de formação em serviço social. Assim, faz todo sentido e fico muito feliz com essa oportunidade, né? E essa oportunidade que chegou por meio da Vânia, que é uma mulher que eu admiro muito, né? Que tem uma caminhada que me inspira muito, né? Uma mulher que atua no serviço social, que está intimamente ligada com as políticas públicas, que eu conheci nesse caminho pela primeira infância, né? E nós fizemos algumas parcerias, e aí vou contar um pouquinho sobre esse processo. Nosso tempo é curtinho, então Sandra também pode me avisar aí quando já estiver perto, tá? Então, tenha vontade para... Porque no começo a gente também tomou um susto, falou, nossa, é tanto tempo, né? Como é que a gente vai se organizar? E tô com muita saudade de estar junto com as pessoas, tô com muita saudade dos auditórios cheios, né? Dos momentos que a gente pode estar próximo. Então, já que a gente não está podendo estar presencialmente, agradecer essa oportunidade, viu, Sandra? Muito obrigada por remotamente a gente estar
criando e pensando em políticas públicas, principalmente para a primeira infância, né? E por que para a primeira infância? E já que o nosso tema é a primeira infância, e aí eu venho representando o CECIP, que é o Centro de Criação de Imagem Popular, a gente pensou que a gente tinha que começar como a gente gosta de começar a vida, de começar os dias, que é com a brincadeira. E aí, por isso, que eu estou aí com esse nome bem engraçado de Soraya Passanel. Quem quiser se sentir confortável para abrir câmera, para estar com a gente, vai ser maravilhoso, tá? Mas também entendendo que vocês também estão na vida com muitos afazeres, então, se também não for possível, tranquilíssimo também. Tá? Então, eu vou convidar você para contar para a gente qual é uma brincadeira que vocês gostavam muito quando era criança. Então, Sandra, Vânia, Elisa também estão convidadas. Vocês podem tanto trocar o nome de vocês, como eu fiz, ali o meu sobrenome de Melo passou a Soraya Passanel, quanto vocês podem mandar aqui no chat, que também pode ser uma possibilidade de mandar aqui no chat qual era uma brincadeira que você gostava muito quando você era criança. Pensa aí, manda aqui pra gente. Uhum. Já estou enviando. Oba! Quero ver, então. Já escrevi pula corda. Oba, muito bem. Olha só, Solimar colocou ali queimado. Sabe que eu como paulista, quando eu cheguei aqui, eu chamava de queimada. Agora eu já estou achando até queimada e a queimada. Tem a Fran, que gosta de pular elástico. Elástico é campeão. Brincar de casinha. Bandeirinha, Selma Bandeirinha, muito bom. A Sandra, que é minha parceira de Passanel. A Mônica é minha parceira, bola de gude. Pois é, você sabe que achou uma parceira, Elisa. Eu pegava as bolas de gude todas do meu primo, pegava tudo deles. Mônica. Perfeito, Mônica. A Flávia, bicicleta, até hoje. O Márcio, que gosta de pipa. Que delícia, gente. Então, já que eu encontrei a Sandra, minha parceira, e a Elisa encontrou a Mônica, né, das brincadeiras, por que a gente gosta aqui? Sandra também gosta de roda, a Mileide, que adora de pique-esconde também. Nossa, eu tenho uma filha de 2 anos, tá? Adora, que ela passa assim, ó, se ela, o dia inteiro ela pode parar assim, 1, 3, e ela adora um pique-esconde também. Eu também, Mileide, aqui, boa tarde. Boa tarde. Eu também, eu brinco, eu tenho 3 crianças em casa, né? E o menorzinho tem 3 anos. Mas eu tenho que ficar o tempo todo, eles querem brincar o tempo todo. E o menorzinho fica o tempo todo querendo brincar de pique-esconde comigo. A minha filha quer brincar de casinha. O meu filho mais velho, às vezes, quer jogar bola. Porque eles falam que eu pareço que ainda sou criança ainda, porque eu tenho 33 anos, mas eu adoro me divertir com eles, para poder entreter eles, sabe? Não perder, assim, eles não perder o foco, né, de brincar, né? Porque eles ficam muito dentro de casa, por causa da pandemia também. Aí estou sempre tentando distrair eles também, e eles aproveitam e me distraem, né? Perfeito, Mileide. Ai, olha, se a gente tivesse combinado, não ia ser tão perfeita o seu depoimento. Eu fico muito com ele, e isso tem muito a ver com nossa conversa de hoje, né? Que a gente passa tanto tempo imerso nos problemas da vida adulta que a gente esquece, assim, do poder... Verdade. Da brincadeira, da infância, né? E quando a gente... a essência da brincadeira é a melhor que tem, né? E a essência tem tudo a ver com isso que a gente está falando também. Porque quando a Vânia, a gente ficou pensando, sobre o que eu vou falar? Vou falar sobre política pública para a primeira infância em pouco tempo. Para mim faz sentido a gente pensar sobre o que a gente experimenta, né? E quando a gente pensa em infância, em primeira infância, e lembra da nossa infância, a gente lembra das formas que a gente tinha pela brincadeira de estar com o outro, né? E aí a Mileide falou sobre a essência, sobre como a gente se relaciona com o outro, e aí a gente vai pensando em que lugar que a gente faz isso. Então, eu brinquei muitas vezes de Passanel na casa da minha avó, com as minhas primas, mas eu também brinquei muitas vezes na praça, perto de casa, brinquei muitas vezes na rua, né? Muitas vezes eu tive lá com os meus amigos que estavam jogando bolinha de gude. Eu estava contando essa história porque
a gente batizou, né, lá no CECIP, essa brincadeira, essa coisa de ouvir do outro, quais são as brincadeiras da infância, de Elisa Bola de Gude, né? Então, a gente já patenteou aí com o nome da Elisa Bola de Gude. Acredita que é por meio da brincadeira que a gente desenvolve habilidades na infância que nos acompanham por toda a vida, né? E traz um depoimento maravilhoso, que é o quanto isso está vivo na gente, o quanto o adulto ele esquece desse espaço da brincadeira, e que muitas vezes, quando ele se reencontra com a infância, ou como professor, ou como pai, mãe, ou como avó, quando ele tem um novo encontro com a infância, ele se reconecta com esse poder da brincadeira, espaço de socialização. E aí, quando a gente pensa também, né, quando eu falei quais são os lugares em que a brincadeira ela é possível, como, né, a Mileide falou, poxa, a gente passa o dia inteiro aqui inventando possibilidades nesse período da pandemia, em que a gente não tem a rua como um espaço de atuação, né? A gente também está pensando assim, como são pensadas as políticas para essa primeira infância, né? Onde são os espaços de brincar? Esses espaços de brincar são espaços seguros, né? Quais são os lugares em que a gente encontra as crianças? Será que são espaços que são possíveis? Será que são espaços que permitem esse tipo de interação? Então, é a partir dessas perguntas, né? A Ana Paula solta pipa até hoje, Ana Paula, é maravilhosa. Adorei. A gente precisa fazer um workshop de pipa, né? Então, Maria que pula corda, Micaele pega-pega, Ana Paula também, que é da Bola de Gude, aí amiga também da Elisa, da Amarelinho. Então, como que esses espaços são pensados, mas não só por uma lógica do adulto, né, do profissional de cada área, mas também incluindo nessa lógica essa nossa relação com a infância e essa escuta da infância. Então, a gente também poderia pensar nesse tema sem incluir um fator que para a gente é fundamental, que é a participação, né? Mas a participação, se eu sou mãe, eu estou incluindo a criança, se eu sou professora, será? Então, é um pouco disso que a gente vai conversar hoje também, tanto eu quanto a Elisa vamos falar sobre essa relação da participação, o que isso tem a ver com cultura de paz e com política pública. E aí eu já me apresentei um pouquinho dessa história, né, que o quanto eu vivo, né, essa primeira infância em dois lugares muito diferentes, que é e ao mesmo tempo muito próximos, muito parecidos, que é um como profissional que trabalha com projetos que olham para a primeira infância como prioridade, e também como mãe que usa o sistema de saúde, usa o SUS, que pariu no Maria Amélia, que viveu essa experiência tão próxima de como a política pública ela é importante e ela é públicos, né, para todo mundo. E aí, nesse trabalho que eu tenho, eu estou desde 2011 no CECIP, né, no CECIP eu vou compartilhar. Vânia, eu estou autorizada a compartilhar? Como é que tá? Sim, está autorizada a compartilhar. Então, ótimo. Vou compartilhar aqui com vocês, rapidinho, o site do CECIP, que é o Centro de Criação de Imagem Popular. Temos muitos participantes, que alegria, né? Uma sala cheia aqui. Não estou conseguindo, não está liberando para mim. Soraya, escreve no chat. Tá, mas eu queria compartilhar a tela. Não entendi. Aí a Vânia que tem que tentar liberar para você. Vê se você consegue colocar como co-host. Agora foi. Então, ótimo. Aqui. Aí eu quero mostrar aqui para vocês. Está aparecendo o site do CECIP? Agora sim. Ok. Opa! Assim, então, esse é o site do CECIP, que é cecip.org.br. Então, quem está participando aqui, está assistindo, quiser anotar, quem também vai assistir esse vídeo depois, esse é um espaço com muitas informações sobre a trajetória do CECIP nos últimos 34 anos. Então, é uma instituição, né, do terceiro setor que trabalha principalmente, que tem, né, como missão se dedicar ao fortalecimento da cidadania por meio da educação e da comunicação. Então, nesses 34 anos, o CECIP produziu muitos materiais audiovisuais. Então, você vai ter dentro do site disponível vídeos,
muitas publicações, muitos impressos, muitas campanhas que têm não só a primeira infância como foco, mas também de outros públicos diversos, utilizando a comunicação e a educação como caminho. Então, as campanhas publicitárias, formação de agentes sociais, cursos para jovens e educadores, espaços educativos e culturais, parcerias comunitárias, promoção da cultura de paz nas escolas e a participação infantil e comunitária. Então, aí tem um pouco da trajetória do CECIP. Vocês estão convidadíssimas a conhecer um pouquinho mais sobre o CECIP, mas pelo tempo aqui eu não vou me aprofundar tanto, mas o espaço do site está disponível. Então, eu comecei em 2011 a trabalhar no CECIP num projeto chamado Jovens e seu potencial criativo na resolução de conflitos. Esse projeto com esse nome bem grandão, né, que é onde eu encontro com a Elisa, é um projeto que trabalha com jovens, com 50 escolas do município do Rio de Janeiro, pensando em como criar uma outra narrativa da cultura de paz, e tinha um trabalho voltado principalmente para os jovens. Então, a gente passa a pensar como que um projeto que envolve 50 escolas, ele pode ser um laboratório para se tornar uma política pública. Então, o que o terceiro setor faz, o que o CECIP tem feito há 34 anos? Ele tem pensado em estratégias e atuado de uma forma em que aquela experiência possa dar resultados e possa significar em possibilidades reais de expandir para toda a rede, seja do município, seja em outros espaços. Então, entendendo também, assim, qual que é a nossa atuação de influenciador de uma política pública. Então, esse foi o primeiro projeto que eu trabalhei no CECIP, e aí eu quero destacar outros 2, 3 projetos que têm a ver com esse momento, então, da política pública. Em 2017, eu iniciei um trabalho com um projeto chamado Criança Pequena em Foco. E esse projeto do Criança Pequena em Foco, ele tinha como principal ação, era criar espaços de participação e de formação para que as crianças sejam escutadas dentro dos seus territórios e elas possam contribuir com políticas que lhe dizem respeito, né? E é isso voltado principalmente para a primeira infância. Aí vocês me perguntam, mas o que é primeira infância, né? Estão falando sobre esse nome, né? A Vânia botou aí no cartaz a primeira infância, será que tem uma segunda, uma terceira? O que é isso, né? A gente sempre se pergunta também. Então, a primeira infância, ele é um período em que a gente identifica do 0 aos 6 anos de idade, ou 5 anos e 11 meses, né? Os 6 anos incompletos, que é um período em que, e aí tem uma primeiríssima infância, que é esse período mesmo da gestação até o nascimento. Então, essa primeira infância é um momento que a gente acha que é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. E por que é fundamental? E por que é tão urgente, tão prioridade falar sobre essa primeira infância? Porque quando a gente pensa em juventude, quando a gente pensa em idosos, em mulheres, em outros segmentos, a gente consegue não só ter representatividade nos espaços de direitos, quanto a gente consegue olhar, quando você fala, qual é o número de jovens? Então a gente vai na escola, então a gente faz um levantamento, né? Quando a gente pensa a mesma coisa em cada setor. E aí, quando a gente pensa em primeira infância, a gente pergunta assim, onde está essa primeira infância? Onde estão os dados sobre essa primeira infância, né? Como é que eu acesso essa primeira infância? Como que as políticas podem atender a primeira infância? Então, nesse período, em 2017, quando eu estava no Criança Pequena em Foco, foi quando eu comecei uma atuação, uma articulação junto com as redes e os conselhos de direitos, e lá no CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu conheci a Vânia Dutra, que era assessora, né? Depois ela vai contar um pouco mais, a querida professora de todos vocês. E aí, nesse momento, a gente montou um GT, que era um GT de um grupo de trabalho de revisão do Plano Municipal pela Primeira Infância. Então, o que é esse plano, né? O que isso tem a ver, então, com a primeira infância e por que essa primeira infância ela é um momento tão urgente, tão importante? Porque, assim como eu vim falando, né? Esse é um período em que
a gente tem poucos dados, tem poucas informações sobre essa primeira infância. Muitas crianças não são registradas, muitas crianças não estão na creche, muitas crianças estão... Então, a gente, para levantar um dado, inclusive, para elaborar uma política... Calma aí, vamos lá. 5, tá ótimo, dá uma corrida, hein? Para elaborar uma política, a gente precisa de dados, de informações. E aí, muitas vezes, nesse processo de elaboração de uma política, a gente acessa, por exemplo, o censo. E o último censo que a gente tem é de 2010, a gente está em 2020. Aí você imagina quantos anos a criança que foi contabilizada lá em 2010 tem hoje, né? Então, fomos levantando esse tipo de questionamento. O Plano Municipal pela Primeira Infância, ele é um documento que ele é super importante e que ele não diminui a importância de outros documentos e de outros planos, mas qual que é a função desse Plano Municipal pela Primeira Infância? Ele é um plano que ele é elaborado não só pela prefeitura e pelas áreas diferentes da prefeitura, mas principalmente com a atuação diversa da sociedade civil, com as ONGs, com os projetos, com a universidade, e ele pensa qual é a realidade dessa cidade, desse município, qual é a necessidade, né? Então, quantas são as crianças, onde estão essas crianças, como vivem essas crianças, ele mapeia quais são as políticas que já existem, e aí ele tem a possibilidade, e isso é muito importante, e Vânia vai mais uma vez reforçar, já fica aí o pedido, tá, Vânia? Quem tem um plano municipal pela primeira infância, ele tem como prever o orçamento para que essas ações necessárias, esse levantamento, ele seja incluído dentro dessa pasta de uma gestão. Então, é mais do que o que você prevê como uma necessidade e como um aspecto importante, mas esse plano municipal, esse PMPI, ele também, ele pode levantar o orçamento via o plano plurianual, né, junto ao PPA, para que essas ações sejam desenvolvidas, sejam ações ligadas à segurança, sejam ações de garantia de creches, sejam ações de lazer, sejam ações de aumentar o número de praças e de que tanto a brincadeira quanto a participação e a atuação da saúde, do serviço social, seja garantido dentro da cidade. Então, estou ali passando rapidíssimo, viu, sobre os assuntos, tinham vários slides para compartilhar, mas são assuntos que eu queria muito dividir com vocês, porque eu acho que é importante pensar assim, o que eu tenho a ver com uma política pública, né? Qual é a minha responsabilidade, né? Nesse momento, assim, a gente está num momento que é tão fundamental, que é um momento de eleição, e que assim, mas eu não gosto de política, eu não gosto nem dessa palavra, né? Eu não tenho nada a ver com política. E aí a gente, na verdade, se dá conta que a gente tem tudo a ver com política, desde quando a gente era criança, a gente tem tudo a ver com política, porque a gente está exatamente nos relacionando, a gente está exatamente nos relacionando uns com os outros e pensando formas de garantir direitos iguais para todas as crianças, né? E quando a gente pensa num plano municipal pela primeira infância, e quando a gente pensa numa política pela primeira infância, a gente não está pensando só nas crianças que vivem nas favelas, a gente não está pensando só nas crianças que vivem nos condomínios fechados, mas a gente está garantindo e lutando para que todas as crianças tenham direitos iguais, né? Para que todas as crianças tenham oportunidades aproximadas. Então, um direito que para a gente é fundamental é o direito de brincar, é o direito de participar, é o direito de ser ouvido, é o direito de não ser violentado, e não só ser violentado na questão mesmo de apanhar, né, inclusive dos pais, mas um direito de ter uma vaga numa creche. Isso também é um direito, isso também é uma violência, você também não ter essa possibilidade. Então, nossa função hoje, abrindo essa discussão, é entender que nós somos seres políticos e que a gente faz política pública a partir do momento em que a gente relaciona o nosso fazer com o que já está sendo desenvolvido na nossa cidade, em que a gente participa dos conselhos de direitos, em que a gente entende que um projeto pode ser um laboratório para que essa política e essa ação chegue a muito mais pessoas, né? Em que a gente atue dentro das nossas práticas e dos nossos fazeres.
Acho que... Estou arrepiado, cabelinho. Acho que é, então, isso que eu queria... se a gente tem um tempinho, deixa eu mostrar só o PMPI para vocês, que eu acho que pode ser um bom documento para vocês entenderem o que é isso que eu estou falando. E aí quero reforçar, inclusive, viu, Sandra, que tem uma mobilização muito legal. O CMDCA de Maricá, inclusive, tem uma mobilização super, super legal e que é um espaço bacana para abrir essa discussão com GTs. Nesse processo, com o PMPI do Rio de Janeiro, a gente fez muitas ações junto com o Conselho Tutelar, de formação dos conselheiros, de repensar essas metas, de atuar com quem está no campo e quem está em formação. Então, esse que vocês estão vendo está disponível, é o PMPI do Rio de Janeiro. O CECIP atuou fortemente na elaboração desse plano e continua acompanhando essa revisão. É um plano que tem muitas falhas, né? Muitas vezes as metas não são tangíveis, é isso que, né? Muitas vezes assim, não está claro qual é a meta e como cobrar por essa meta, como fiscalizar, mas o que esse plano tem de muito interessante e diferencial de outros planos é que ele, no seu processo de elaboração, ele garantiu a escuta das crianças. Então, ele garantiu que em cada eixo, né, ele é dividido em 5 eixos, por exemplo, deixa eu mostrar aqui um eixo, em cada eixo fosse feita uma escuta das crianças, mas mais do que só, o que você acha, é incluir uma escuta qualificada. Então, é entender que a escuta da criança, ela precisa ser feita de forma qualificada, por pessoas que sabem escutar e que estão formadas para isso, que garantem que a criança não vai ser violentada mais uma vez, mas ela vai entender em que contexto essa escuta está sendo feita, utilizando recursos como a brincadeira, como o desenho, como os elementos que estão próximos da criança. No site do CECIP, fica aí uma sugestão aqui, ó, por exemplo, saúde, o que é, né? Tem pracinha, tem parque de diversão, mas não tem hospital e não tem ruas limpas. Então, são alguns depoimentos das crianças. O quanto a gente acha que isso é importante. É muito calor lá no posto, né? Então, o que elas acham da saúde? Não tem médico no posto, tem muita gente esperando. Tem que ter mais hospital perto de casa. Podia ter televisão e sala para brincar quando está esperando. Olha que esse é um detalhe, viu? Esse é um detalhe, assim. Quando você pergunta para o que precisa num posto de saúde, quando você pergunta para a criança o que é importante, tinha que ter elevador para quem tem cadeira de roda. A casa do meu avô fica na cidade do Rio de Janeiro, mas minha rua não tem hospital e nem tem UPA. Então, eu queria concluir com esse depoimento das crianças, que acho que faz todo sentido, e a Elisa vai trazer isso mais uma vez, mas para dizer como que a gente inclui nas políticas públicas aspectos que a gente experimenta na nossa prática e que a gente acredita, né? Que não dá para promover uma política que ela não tenha a escuta qualificada de quem lhe é de direito, que no caso é a criança e é a primeira infância. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Soraya. Eu sei que esse é um lugar, não só um lugar para a gente visitar virtualmente, mas é um lugar que eu quero ir com os meus alunos. Já fica aqui, eu adoro fazer trabalho. Ai, que linda, Sandra, é linda, muito bom. Tá? É um lugar para a gente ir. Elisa, você está com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos. Eu quero muito agradecer esse convite, essa oportunidade, que para mim tem um lugar assim muito especial, né? Que é estar aqui numa turma com estudantes de várias turmas, né? Do serviço social. Eu sou assistente social, né? E quando você foi chamando a turma Neto, a turma Yamamoto, a turma Yolanda Guerra, isso foi dando assim né? Assim um peso, assim uma importância, porque são fundamentais, né, na nossa formação enquanto assistentes sociais. E fico muito, muito, muito também feliz com a importância desse tema, tá? Passando um seminário sobre esse tema dentro do curso de serviço social, que eu acho que é fundamental, assim, né? A gente passa por vários temas, várias formações, né, durante o curso,
mas um especificamente para a primeira infância, realmente é um tema que eu fico admirada e feliz de que a gente está avançando e estamos construindo aí novos caminhos dentro da discussão da profissão. Então, obrigada. Bom, e por que eu trago isso? Porque quando a Sol me passou o convite, né, falou, Vani, eu fui, nossa, por serviço social, isso faz todo sentido para mim, né, porque isso está no nosso código de ética, né, profissional, né, a luta intransigente pelos direitos, pela garantia de direitos humanos, né, e aonde estão essas crianças, né, onde que elas aparecem na nossa discussão? A gente discute sempre a questão da família, né? A questão do acesso ao direito às creches. E direito de quem é essa creche? Né? Essa creche é um direito da criança. Então, acho que tem várias discussões que a gente poderia marcar muitos seminários para aprofundar em relação às políticas públicas e a que primeira infância é essa que a gente está falando, né? Qual é o olhar que a gente tem para essa primeira infância? Né? Como que a gente olha esse sujeito enquanto um sujeito de direitos, né? Porque a criança é um sujeito de direitos, ele já nasce um sujeito de direitos, né? Ele não é um sujeito privado, ele não é uma propriedade do adulto, ele é um sujeito público de direitos. Então, eu acho que esse é o ponto de partida, né? Para esse olhar assim que abarca toda essa questão da política pública. Por que a gente precisa pensar a política pública para as crianças? Porque são sujeitos de direitos, né? Que têm necessidades e têm direitos a terem políticas específicas que atendam às suas necessidades, né? Uma coisa também que eu queria trazer é a nossa reflexão para esse rompimento, né? Para essa ruptura. Eu acho que é essa palavra, assim, como a gente faz para construir esse processo até onde a gente consiga romper com essa ideia de que a criança é um potinho vazio, né? Que a gente vai encher ela de coisas, porque ela não tem, ela nasceu ali, quando ela crescer ela vai ser alguma coisa, né? E não é. A criança ela já vem com a sua cultura, ela já vem com o seu conhecimento, né? Quantas vezes a gente olha assim, vê uma criança brincando, que seja no parque, assim, e a gente fica, gente, o que ela está fazendo? E acha que ela não está fazendo nada. Não, ela está ali descobrindo, desvendando, sabe? Conhecendo coisas que a gente muitas vezes olha e fala, bobagem, isso não é nada, isso é coisa de criança, né? Quantas vezes a gente escuta isso? Isso é coisa de criança de uma forma pejorativa, né? Então, fica assim o convite para quem tem filhos, sobrinhos, eu tenho sobrinhos, né? Já cresceram assim, né? Já estão adolescentes. Mas a parar e observar, né? Conversar com essas crianças, né? Com essa primeira infância. Ah, mas não fala. Fala sim. Sabe? Cada gesto, cada olhar, ela está falando, ela está trocando. Então, eu deixo esse convite aí para que vocês pratiquem isso. Realmente muito... a gente muda, né, o olhar, assim, quando a gente sai desse lugar de somos os adultos, são os detentores, né, de tudo que se pode ter de mais maravilhoso, e a gente se abre para entender que essa primeira infância já é e é super rica. Eu queria trazer aqui um vídeo. É um vídeo curtinho, mas eu acho que ele fala bem do que eu estou querendo expressar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Não vou passar vergonha, espera aí. Tudo bem, tranquilo. Porque esse negócio de compartilhar é difícil. Né? Pronto, vocês estão vendo aí? Começando. Eu acho que está sem áudio, não está? Tá. Por enquanto tá. Eu acho que eu tenho que voltar aqui, ó. Eu tenho que resolver aqui o negócio do áudio, tem que compartilhar som. Espera aí, Vânia, você agora entra... vai. Acho que agora vai. Titi, vamos na casa da vovó? Não é mais valioso que a andança. Sempre faço isso, gente. A tecnologia e eu não... Titi, vamos na casa da vovó depois da música? Vamos? Música. Da nossa casa até a casa da avó
São 2 quadras. Para mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou. Para Valentim, pedrinhas, árvores, pedras soltas que toda vez tira e coloca, buscar encaixe. 2 ruas atravessadas para dar mão para mamãe. Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca. Ai, que água suja, dizem uns. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintim. Os 4 encontros, estabelecidos por ele desde o início, que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho. Só olho e vibro. O primeiro encontro é com seu João, morador de rua e flanelinha daqui da rua, com quem o pequeno sempre conversa. Oi, meu amigo, vai passear? Blá, blá, blá. O pequeno soltar beijos infinitos e abanar, até não mais enxergar. Quando seu João tá dormindo, Tintim passa sussurrando, falando baixinho e respeita o sono do amigo. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos e que o tempo é senhor de delicadezas, desafios e novidades constantes e intermináveis. O segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, que, baiano como o pai, fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Tocas e olha para o amigo, que insiste: que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver, vamos ver. O terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com seu gato, o encontro é ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo e jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua, os 3 senhores dão um xarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só. Tintim desvia a rota para vê-los, pega ele no colo, conversa um pouco e pronto. A destinação prioritária de recursos é reconhecida. E corre disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros. A sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos. Que o chegar não é mais valioso que a andança. Que o encontro é precioso e necessário. Que coisa linda! Palmas! É muito legal, né? Palma aqui. Eu acho que, né, quando eu pensei nesse vídeo, eu acho que é isso, o plano que esse vídeo é gravado, né, que é um plano da criança, né, como ele fala de várias formas de narrativas, né, que aparecem nesse vídeo, né, como o tempo dele, quando ela fala, para muita gente fala, isso é água suja, quando cai a água da chuva e ele gosta de pular na poça, é água suja, não, para ele é água e ele está se divertindo, né? Quando ele vai em todo o processo ali do caminho à pedra que ele pega, né? Os 4 encontros que ele sempre faz, né? E a gente observa também
nesse vídeo que ele está ali o tempo todo, ele tem a mãe que está perto, mas está permitindo que ele descubra, né? Permitindo que ele explore, que ele tenha esses encontros. Então, eu acho que a partir desse olhar para a criança, eu acho que a partir dessa sutileza da gente abaixar para falar, da gente olhar e da gente entender o que elas estão trazendo para a gente consegue ampliar o nosso olhar para essa primeira infância e para a importância dessa primeira infância, né? E nesse sentido também, como tinha preparado muitas coisas, mas a gente está falando dessa criança na sua integralidade, né? Como a Sol trouxe, mostrou as imagens do plano, né? Que é na saúde, na assistência, na educação, né? Na cultura, em todos os lugares a gente está pensando essa criança. E aonde que essas crianças estão e quem são as pessoas que são responsáveis pelo cuidado dessas crianças. Eu acho que aí é o ponto onde a gente chega, né, nesse projeto, em vários projetos que a gente trabalhou. Eu trabalhei em alguns projetos no CECIP, trabalhei durante 5 anos no projeto, 2 projetos na Rocinha, né, que a gente trabalhava em creches comunitárias e conveniadas dentro da Rocinha, com apoio à gestão e formação das educadoras, com trabalho de formação de escuta das crianças, literatura infantil, enfim, várias veias aí dessa infância, e é onde a gente tem esse olhar para esse adulto, né? Esse adulto que é o responsável por atender às necessidades dessa criança, por fazer valer o direito dessas crianças de terem suas necessidades atendidas, né? E como que a gente consegue fazer isso? Bom, a gente não consegue, a gente está nos processos, né? A gente vai trocando e vai aprendendo no fazer. Eu acho que isso também é um ponto muito forte, assim, sabe? Uma característica do nosso trabalho, eu acho que é uma característica para a vida, assim, né? Da gente se colocar no lugar sempre do aprendiz, da troca, né? A gente está sempre trocando com o outro, né? Então, a gente pegou todas essas experiências que a gente teve na primeira infância, nas construções de políticas públicas, na educação infantil, e pensamos, bom, nos jovens e seu potencial criativo na cultura de paz, e aí pensamos, onde é que está a primeira infância nessa da cultura de paz, né? Aonde está a primeira infância nisso? Então, pensamos em muitas reflexões, muitas discussões, muito estudo, né? Porque isso tudo é pautado nas vivências, a gente acredita muito nessas experimentações e vivências, mas sempre pautados, né, pelo estudo, né, pela teoria, para a gente poder se embasar e entender como que a praxis, né, juntar a nossa prática com a nossa teoria. Então, pensamos num projeto que se chama Cultura de Paz. É um projeto... Bom, Cultura de Paz. Narrativas de Paz. É um projeto que a gente pensou nessa rede de atendimento à criança, nessa rede que envolve essa primeira infância, né? Para trabalhar essa questão da cultura de paz a partir de um entendimento do que é paz. O que é paz, né? O que é paz para mim pode não ser o que é paz para Ana Lima, pode ser o que não é para Selma, né? Pode ser o que não é para Sol. Para mim, paz pode ser estar na praia, 6 horas da manhã, que não tem ninguém lá. De repente, paz para Ana Paula é estar na praia no auge, que está todo mundo ali naquele momento de... né? Todo mundo ali conversando, não agora, né, gente? Porque agora a gente não pode aglomerar, mas, né? Em tempos que podíamos, enfim, poderemos daqui a um tempo. Então, eu queria ilustrar, porque eu gosto muito de ilustrar as coisas um pouco para vocês. Vou compartilhar aqui o meu PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Pronto. Foi aí? Ok. Esse é o projeto que a gente está trabalhando hoje, desde o ano passado, né? Eu, Sol, Flávia e Maria.
E Tati chegou para somar esse ano. Então, ele se chama Narrativas de Paz. É um projeto que ele acontece em Santa Teresa, nos arredores de Santa Teresa, né? Em parceria com o posto de saúde, o Hernani Agrícola, que é um posto de saúde que atende grande parte da população ali no entorno, né? Santa Teresa, aqui no Rio, eu não sei se todo mundo conhece, mas Santa Teresa é um bairro que ele tem várias comunidades, várias no seu entorno, então tem uma população, uma densidade populacional imensa, né? Tem muitas crianças, tem muitos idosos, tem muitas pessoas, né? Muitos cidadãos e cidadãs que estão ali, e esse posto de saúde, ele atende boa parte dessa população. E aí, o que a gente pensou? Bom, se a gente está falando da primeira infância, que essa primeira infância precisa ter os seus direitos garantidos, essa primeira infância precisa ter essa rede fortalecida. E a gente gostaria de discutir essa questão da primeira infância com essa rede, então vamos buscar quem faz parte dessa rede, né? E aí fizemos esse mapeamento e aí chegamos aos agentes comunitários de saúde, que tem assim um papel fundamental aí na questão da saúde, né? Que é quem está dentro, quem vai na casa das pessoas, quem atende as necessidades. É um profissional que tem que ser muito valorizado, assim, né? As gestantes e puérperas, né? Que também são atendidas no posto, e tem um grupo de mães e puérperas de Santa Teresa, com um grupo voluntário de enfermeiras, multiprofissionais, estudantes de medicina e enfermagem, que a gente fez algumas formações também no ano passado, famílias e creches, né? E os profissionais das creches. Então, a gente sempre trabalhou com encontros de formação, né? E sempre a partir dessa escuta, porque é isso, a gente parte do princípio que a gente precisa ter uma escuta para poder compreender a realidade, compreender o contexto social, compreender a cultura de cada um, para que a gente consiga pensar juntos em estratégias para discutir esse tema, né? Então, aqui são oficinas que nós fizemos com os ACS, aqui foi um mapa mental que eles fizeram, né, do caminho para casa, como o Tintim, né? Só que os ACS, né, aqui eles fizeram só esqueci o nome, ajuda aí. Fanzines, muito obrigada. Nossa, pessoal, por isso que é importante ter uma equipe o quê? Multiprofissional, porque um fanzine, uma comunicadora faz isso com ninguém, né? E aqui foi uma oficina que eles fizeram os DDoSes. E esses DDoSes, eu acho que isso, assim, todos esses processos, eles foram trabalhando a identidade desses profissionais, sabe? Que em cada proposta que a gente fazia, era para eles trazerem o olhar deles enquanto profissionais da saúde, enquanto profissionais da saúde que estão em contato com essa primeira infância, aonde que eles veem essa primeira infância dentro das comunidades, aonde elas estão, como são essas famílias, né? Então, provocar para uma reflexão de e a gente sabe que isso acontece porque não existe outra forma, né? Uma criança mais velha tomando conta de mais 3, 4 crianças, porque, né, a mãe, o pai, a avó precisa sair para trabalhar e conseguir, enfim, todas essas questões sociais aí, né, dessa desigualdade que a gente tem e os desafios que a gente tem. Então, eles estão na ponta e estão vendo isso. E foi muito interessante que, durante esse processo, e a gente continua esse processo, como eles trouxeram assim, olhares de eu não tinha reparado nisso, né? E quando eles fazem contato com a infância deles, também, como que eles... isso foi muito importante na minha infância. Então, essa conexão, quando a gente faz, como a gente estava falando no início, né? Que a gente perde essa conexão, né? E aí a gente acha que, não, aquilo era coisa de criança. Não, isso... Quando a gente se toca por isso, a gente percebe a importância desse lugar da primeira infância, né? E a nossa responsabilidade. Aí são eles com os DDoSes. Meu Deus, vou passar muito rápido. Aqui foi na escola, né, na creche, desculpa. É uma creche também lá de Santa Teresa. Toda a equipe é envolvida, né? Não só obrigada. Não só as professoras, mas as merendeiras, cozinheiras, né? O apoio.
esse foi um encontro com a família, em uma das creches. E aí é no posto, são famílias que são atendidas no posto, profissionais do posto e estudantes, que é isso, né? Esse diálogo, assim, e uma criança, lógico, porque se a gente fala de criança sem criança, não, né? Não é falar. E aqui foi no Casarão de Santa Teresa, que é um espaço também que tem e atende a comunidade ali dos prazeres, com familiares. Isso foi uma campanha de vacinação, né, que a gente foi em parceria com o posto para poder conversar com essas famílias, as gestantes e puérperas. E aqui são os estudantes de enfermagem e medicina e os idosos, né? Então, a gente abarcou aí toda essa rede que envolve essa primeira infância. E aqui são os profissionais do posto, né? Que eu acho que eu queria deixar essa homenagem aí para eles, por todo o trabalho que eles têm feito. E deixa eu escolher o que eu vou fechar aqui, peraí. Tudo bem. E, enfim, para fechar, então, na verdade, eu queria só reforçar isso, né? Essa urgência que a gente tem de olhar para essa infância num lugar de um sujeito político, um sujeito de direitos, um sujeito cultural, um sujeito que já é. Eu acho que esse é o que a gente quer muito, assim, chegar num lugar onde a gente possa discutir e ampliar mais esse debate, de que a criança precisa ser escutada, que essa primeira infância ela é participativa, ela precisa participar das decisões que vão afetar elas. Então, só agradecer. E dá tempo de eu ler uma coisinha? Mostrar um livro, que é esse aqui, ó, Casa das Estrelas. É uma sugestão. Casa das Estrelas, Universo Contado pelas Crianças. Do Javier Naranjo. É um livro onde as crianças falam um pouco o que elas pensam, né? E aí eu queria só dizer assim, o que uma das crianças falou sobre o que ela acha que é adulto. Pessoa que em toda coisa que fala, vem primeiro ela. Andrés Felipe Bedoya, 8 anos. Então, só para a gente refletir e fazer esse exercício de tirar o nosso adulto, assim, ó, em primeiro lugar, e olhar e escutar essa criança para a gente poder construir políticas públicas, uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigada. Obrigada, Elisa. Agora a professora Vânia. Soraya. Vânia, muito bom, né, poder estar aqui com a Soraya, conhecer a Elisa no trabalho. Fiquei lembrando do meu trabalho no posto de saúde com cultura de paz, né, que eu sempre trabalhei, porque eu sou funcionária pública da Prefeitura do Rio de Janeiro há 18 anos, né, então, assim, e comecei na saúde pública, então sempre trabalhei muito com a cultura da paz. E a gente fica assim, nossa, que saudade, foi um tempo muito bom. E assim, a Soraya, como ela já falou, eu a conheci no Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, eu era técnica, eu assessorava o grupo de trabalho, né, da primeira infância, e fizemos parceria, fizemos até um fórum também de primeira infância, se eu não me engano, não foi? Então, e nesse momento, por que trazer esse tema para vocês? Porque nós estamos num momento realmente, todos os municípios do Rio de Janeiro, né, estão nesse momento de eleição, vocês estão passando aí Maricá, o Rio, todos. Mas a gente tem que parar para pensar a importância da primeira infância. Né? A importância, como a Soraya falou, de políticas públicas. E pensar políticas públicas é pensar um orçamento. O município do Rio tem essa política pública municipal que foi elaborada por esse, né, revisada e elaborada por esse grupo de trabalho. E essa participação das crianças é maravilhosa, porque quando a gente vai trabalhar com criança, por exemplo, desenvolve um projeto social numa favela. Chega lá, as crianças estavam brincando no campo de futebol com uma pedra. Elas estavam chutando quase. Eu, como adulto, fiquei preocupada. Nossa, eles vão machucar o pé. Eu já olhei com o olhar da ausência. Não, o olhar da ausência. Pô, não tem uma bola para essas crianças brincarem aqui, para chutarem, para não se machucarem. Mas elas ali estavam brincando com o que elas tinham naquele momento. Entendeu? Eram crianças
E aí, quando a gente foi conversar com essas crianças, sabe que elas queriam uma bola para brincar, elas falam, por que não tem aqui? Elas pedem luta, dança, elas pedem tudo que é lúdico para elas, entendeu? Aí eu fico pensando, por que isso não chega? Por que não chega esse serviço? É tão caro uma bola? Né? É tão caro a educação, ou então o esporte e o lazer, dar essa praça. Eu lembro da Soraya falando sempre das praças, do espaço das praças. Tem espaço, eu lembro sempre do grupo de trabalho, as pessoas vão falando, a gente vai guardando, é verdade, né? Muitas vezes não tem espaço para criança. E a cidade é da criança, né? A cidade é muito adulta, né? E eu tenho uma irmã que ela é doutora em educação e ela discute infância, né? Filosofia da infância. Então, eu fico com a parte rádica da parte da política pública. E eu queria mostrar para vocês, existe uma proposta do orçamento da criança e adolescente, e queria que vocês pudessem conhecer isso, né? Eu também dou aula de gestão de finanças públicas para minha turma, e eu vou estar passando esse vídeo para eles também depois aqui, para que a gente possa conhecer a importância de uma proposta orçamentária que poucos municípios fazem adesão. Né? Vanessa, não é uma coisa dada, é um movimento. O CECIP, tem outras organizações, a ASBRINC, outras organizações que fazem a defesa do direito da criança, e no caso da primeira infância, de 0 a 6 anos, né? E o adolescente, o orçamento da criança do adolescente vai envolver o adolescente, lógico. Né? E o orçamento é uma peça de controle, de planejamento e de programação. Né? Então, nós precisamos, né, parar um pouco, né, e pensar o recurso público que essa cidade está investindo na primeira infância. Porque não tem creche, porque vocês viram aqui, elas mostraram todo um trabalho e quantas pessoas envolvidas, porque você precisa treinar essas pessoas, não é qualquer um que vai trabalhar com a infância. Lidar com a infância, né, o lúdico, a brincadeira, e as pessoas vão trabalhar, então as pessoas serem remuneradas. De onde vai vir esse dinheiro? De onde vem o recurso para remunerar, para fazer os projetos, para dar os textos, para pintar? Olha, quando ela quando ela leu lá no orçamento do município, eu lembrei do posto que eu trabalhava. Não tinha brinquedo, era quente pra caramba. É verdade, o posto de saúde era assim. E as crianças ficavam agitadas, chorando, correndo. Um lugar que eu vi que era lúdico da infância foi no Souza Guiar, mas o Souza Guiar tinha um espaço pediátrico para essa infância. E tudo isso é política pública. A gente precisa brinquedo na saúde, precisa de brinquedo sim, porque a criança quer brincar, fica esperando às vezes o médico 1, 2, 3 horas. Quem vai ao posto de saúde sabe como é que é. Essa espera, às vezes essa espera é agoniante, e aí começa a briga e a discussão muitas vezes entre os pais e as crianças. Aí chama o serviço social. Fulano está batendo, não está batendo, né? Ele está estressado com a vida, com o momento, temos que conversar. Então, eu queria mostrar para vocês, esse material é um material feito, que eu vou mostrar também, é um material que está disponível na internet. Eu estou igual, porque é tanta coisa aberta no meu computador, quando eu quero mostrar... tá aqui. Bem isso. É bem isso, né? Não sei por que a gente faz isso com a gente, mas peraí, eu vou conseguir. Que ele não aparece aqui. O que você acha? Deixa eu fechar. Achei, tá aqui. Esse é uma publicação, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Não, é uma publicação que eu gosto muito de usar, é uma publicação antiga, tá? Mas ela é legal só para mostrar para a gente, ó, da Fundação ASBRINC, né? Que é um manual, é o 12 Espaços para a Apuração do Orçamento da Criança. O que acontece? Quando eu trabalhava como assessora técnica do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, eu fui da Comissão do Orçamento. E como comissão do orçamento, o que acontece? Agora eu tenho que deixar as pessoas entrarem também. É que eu também estou controlando a entrada na sala, aí fica difícil, tem que parar para admitir as pessoas. Pronto. E aí tem um chamado prefeito da criança. E veio aí, e tinha uma pessoa responsável do gabinete do prefeito, do gabinete civil, que tinha que preencher esse formulário para apuração do orçamento criança
né, que é a lei orgânica, a lei do orçamento anual, que é o LOA, e eu precisava responder para essa pessoa. Foi nesse momento que eu conheci o orçamento criança do adolescente. E me surpreendi porque o município que eu trabalhava não se enquadrou, não foi amigo prefeito da criança, né? Programa Prefeito Amigo da Criança. Olha, ele foi criado em 1996. E aqui está dizendo, né, que é uma publicação, está na terceira versão, lógico que agora tem mais versões, porque é de 2008, é uma publicação antiga, mas os municípios, eles respondem, mas só que muita prefeitura não se enquadra porque não responde a esse orçamento, não aplica, o que é isso? Não aplica? Não aplica os seus recursos na primeira infância. Né? E quais são os eixos de avaliação? Promovendo vida saudável, acesso à educação de qualidade, proteção contra o maus tratos e o orçamento criança. Quanto dos recursos municipais eles vão para a área da saúde, educação e assistência, priorizando a infância e a adolescência. Tá? Então, então, o primeiro objetivo, né, desse manual aqui é criar a compreensão do que é o orçamento criança, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouco, essa primeira etapa. Né? O que é um orçamento? Né? Conhece por que o orçamento da criança foi concebido. Né? O orçamento criança é um conjunto de ações de despesa dedicadas à criança, selecionadas, agrupadas e consolidadas no orçamento público e na execução orçamentária. Então, essa execução orçamentária é uma lei de orçamento anual, todo ano. Quando um governo é eleito, no primeiro ano de governo, ele vai fazer o plano plurianual. Esse plano plurianual ele vai durar 4 anos. Então, quando esse governo foi eleito agora, ele ainda vai trabalhar com o plano anual do governo anterior. Mas ele tem que fazer a adotação da lei orçamentária. Essa lei orçamentária ela é anual. Então tem que fazer uma programação, um planejamento dos recursos, né, para dado tema. E a peça orçamentária plano anual, ela precisa de meta, precisa ser feita com diagnóstico, meta, e cria vários símbolos e números, que passa por desapercebido, são números. Porque precisa saber de onde vem o recurso, qual é a fonte pública, né, que vai estar financiando aquele programa e aquela política, tá? Deixa eu... Vocês estão me ouvindo aí, Ana? Porque está dando... Estamos sim, a tela só está toda preta. Pois é, o meu computador resolveu ficar preto, mas vocês estão me ouvindo, né? Estamos. O meu computador resolveu parar nesse momento. Então, eu vou continuar falando. Então, eu queria estar mostrando para vocês. Aqui no Rio, não vou falar o que sei, porque é no Rio. Eu tenho as fontes na cabeça porque eu trabalhei com as fontes, né? Eu ficava lá vendo. E aí, cada fonte tem uma conta e uma aplicação financeira, e isso tudo está na lei orçamentária. Tem essa aplicação, deu para entender? Então, muitas vezes a gente acha, o orçamento é uma peça horrível, mas não é. Se você começa a entender de onde vem a fonte de recurso, a política, a programação, o número e onde ela vai ser aplicada. E aí, como é que vai ser a execução desse recurso? Porque também tem a prestação de contas. Você vai desenvolver uma sala de aleitamento materno e o apoio ao aleitamento materno da criança e essa mãe e a equipe, que precisa de uma equipe de apoio. Deu para entender? Mas, pô, da mamar não é fácil. Amamentar é muito fácil, mas às vezes... Poxa, olha a minha tristeza. E eu quero, então, passar um vídeo aqui para você. Quem mandou eu falar 20 minutos? Então, é só. Mas, assim, dá tempo. Então, assim, eu só queria mostrar para vocês e desmistificar um pouco, né? E apresentar o orçamento de criança e adolescente. Eu vou mandar um manual para vocês, né? Porque são os 12 passos. E que vocês fiquem atentos. Será que o meu prefeito que tá vindo aí tem como prioridade a criança? Já assinou a carta tem uma carta, não tem, gente? Tem uma carta, compromisso da primeira infância, que esse prefeito, que os candidatos precisam assinar e conhecer. Porque a peça orçamentária é uma peça de disputa política. E quem é que vai fazer a defesa da criança? A criança, né, é o mundo adulto.
E o mundo adulto não vai pensar na infância, não, raras vezes pensa na infância e na adolescência. Então, são os profissionais, o que eu vejo, tá, gente? São os profissionais, são as ONGs de defesa de direitos que estão sempre falando e pensando na infância, na adolescência. Eu sei porque eu já participei, não sei se vocês participaram, mas se não participaram, a professora Sandra pode levar, no dia que for votar a lei orçamentária. Todo ano tem eleição, os secretários têm que apresentar o programa, e muitas vezes esse local é vazio, quase não tem ninguém participando. Só que está mesmo fazendo a defesa desses recursos. Só que a peça orçamentária já vai pronta. Como é que você vai entender esse recurso? Então, é preciso nós nos apropriarmos. Existem sites, né, que ensinam a gente a ler os orçamentos, o plano plurianual, porque o plano plurianual não vem, ele vem por temas, ele não vai exatamente para... Por exemplo, no Rio de Janeiro, não está escrito assistência social no plano plurianual. Está escrito desenvolvimento social. É um outro tema no Rio de Janeiro. Então, você tem que saber qual é o tema que o gestor colocou para ir para assistência, para ir para saúde. Saúde é saúde mesmo. Não tem como... Porque, né, mas a assistência, como ela tem essa questão, né, de mudança de nome, é um problema. Na peça orçamentária também tem. Tá? Então, eu vou passar um vídeo para vocês aqui, que foi de 2 minutinhos, sobre o orçamento da criança e do adolescente. Espera aí. Ver se eu consigo também, né? Porque espero que não caia mais nada aqui nesse computador. Vamos torcer. Vamos ver, né? Porque ele tá assim, compra outro, mas eu não quero comprar outro. Então, estou escutando? Não, tá sem áudio. Está sem áudio. Vai lá e habilita o áudio quando você compartilha. Dá uma olhadinha, Vânia. Share Compor Sound. Aí vê lá. Já Se vi. você habilitar, viu? Estou com medo do computador travar, mas eu vou conseguir. Vamos lá. A destinação prioritária de recursos é reconhecida como uma das principais estratégias para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes. A dúvida continua sendo: como eu descubro o valor exato investido pelo meu município em ações que garantam o desenvolvimento pleno de meninos e meninas? Com a metodologia OCA, disponível em um painel interativo do site cadeparaná.org.br, você pode categorizar e identificar os gastos públicos por meio de gráficos. No primeiro campo, defina o município que será acompanhado. Escolha o ano do exercício financeiro desejado. No campo classificação, escolha se quer analisar o orçamento exclusivo, que são as ações aplicadas diretamente na infância e adolescência, o orçamento não exclusivo, que beneficia indiretamente esta população, ou o orçamento não exclusivo infra, que são recursos destinados à infraestrutura urbana e rural, que também favorecem crianças e adolescentes. No próximo campo, escolha se quer analisar uma política específica e se prefere visualizar o valor bruto ou o percentual aplicado. Em função, você encontra as despesas gerais em cada área e em subfunção, uma identificação mais detalhada das ações. A cor laranja representa o valor orçado pelo município e a cor verde, o valor executado. Se estiver procurando um resumo das informações totais, como orçamento per capita ou percentual de realização, é só passar o mouse sobre o mapa colorido. Lembre-se, conhecer e acompanhar o orçamento é um passo importante para o controle social, mas não é o único. Uma avaliação consistente deve conter ainda informações sobre a eficácia e a eficiência dos recursos públicos. Esta é uma tarefa de todos: governos, sociedade civil e cidadãos. Só assim construiremos uma sociedade mais justa, hoje e no futuro. Esse vídeo é muito bom, né? Porque Massa era do Paraná, Curitiba, né? Mas a gente pode também ver se o teu município tem essa informação disponível, né?
Ok? Eu não sei, entrou o Pix Você tem? aqui. Peraí, Está gente. tentando? Não, estou ouvindo vocês, peraí. Tá. Que eu quero Estão pedir me para ouvindo? a Pode. Elisa. Gente, eu Elisa, depois encerrei, vocês podem retomar. falar. Elisa, eu queria que você retomasse, então, você estava falando a respeito de integralidade. Eu queria que você retomasse aí. Obrigada, Sandra. Sim. E eu estava pensando que a Vânia estava falando, e eu estava exatamente isso, né? Pensar nessa criança, nessa primeira infância da integralidade, é exatamente essa proposta aqui que a gente fez, né? Que vocês trouxeram e a gente construiu aqui juntas, é exatamente isso, né? Eu fico até arrepiada, gente, sem brincadeira, assim, eu realmente acredito nisso. Que é você pensar essa primeira infância, escutar essa primeira infância, entender que essa primeira infância é um sujeito, né, um sujeito de direitos, é um sujeito cultural, você escutar e olhar para essa criança, fazer formações e discussões, ampliar esse debate do que é essa primeira infância, da importância dela, pensar em políticas públicas junto com as crianças, com a participação das crianças, que vão afetar diretamente a vida delas, né, e de todos nós, porque todos nós somos afetados, né, adultos, a partir das crianças, e a partir dessa participação e pensar essas políticas públicas, correr atrás do orçamento, né, entender como é que funciona esse orçamento, entender aonde que a gente busca esse orçamento. Então, eu acho que nesse sentido, assim, sabe, essa integralidade, ela vem do sujeito como um todo, né, que nós somos sujeitos, e as crianças, elas têm necessidades específicas, né, elas têm, demandam o que elas ainda não têm autonomia plena para fazer, por conta do estado dela de desenvolvimento, né? Que ela é muito pequena, não é que ela é muito pequena, a gente não usa mais, mas ela está em desenvolvimento, então ela ainda depende de quem seja responsável por esse cuidado, responsável, né, por criar ambientes onde ela possa se desenvolver plenamente, né, livremente, né, e a integralidade nesse sentido amplo, né, da gente olhar esse todo, quais são os processos para que a gente consiga oferecer essas condições para essa primeira infância. Então, eu achei que fez todo sentido, sabe? A gente olha para a criança e a gente vai construindo essa rede, que é mais do que a rede, né? Eu acho que é o que é necessário, o que eu acho nosso dever, né? Enquanto adultos e responsáveis, assim, e cidadãs, né? E cidadãos, de oferecer para essas crianças. Então, para mim, fez todo sentido, assim. E acho que essa discussão de integralidade ela é muito importante, né? O que a gente chama de integralidade, o que a gente compreende isso a partir de vários pontos assim que a gente está, né? Do sujeito e de todo o sistema toda a sociedade, né? Que a gente faz parte. Muito obrigada mesmo, assim. Para mim fez todo sentido estar aqui. Obrigada, Elisa. Soraya também, Vânia. Vânia, você quer fechar, concluir com alguma coisa que eu vou passar para as perguntas? Não, pode passar para as perguntas. Já. Posso, então? Ah. Elisa, você fique à vontade, a gente vai sentir, mas a Soraya continua aqui com a gente. Soraya Passanel vai ficar aqui com a gente, e a Elisa, bola de gude, né, vai precisar ir. Vou precisar ir, mas eu queria agradecer mais uma vez e dizer que o meu e-mail está aí, estou super à disposição, está disponível para a gente conversar, trocar, tá bom? Muito obrigada, que eu realmente tenho um compromisso agora. E é uma pena, estou muito triste de ter que ir embora, mas depois eu quero ver a gravação, se a gente puder, tá? Tá legal. Obrigada, gente, saúde para todas nós. Tá, saúde para todos nós mesmo. Elisa. Oi, Solimar. Oi, você vai embora, então eu já vou falar. Eu achei lindo o projeto que vocês fazem aí, achei lindo. Eu acho que quando a gente vai conversar com uma criança, eu acho que a gente tem que se despir de ser adulto mesmo e falar a linguagem dela, porque eu acho que a gente aprende muito mais, a gente ouvir a criança, eu acho muito importante isso. Então, eu me emocionei com o que você falou aí, é lindo mesmo, parabéns.
Obrigada, Solimar. Eu e Sol, Maria, Flávia, todas nós agradecemos muito. E convidamos vocês a conhecerem mais o projeto também, lá na página do É CECIP. Santa Teresa, né? O projeto é em Santa Teresa, não é isso? E eu vou visitar a página, sim. Vou Muito compartilhar lindo, aqui, vou parabéns. botar no chat a página do Facebook, tá bom? Tá bom, Muito obrigada. obrigada a vocês, gente. Obrigada, viu? Solimar. Obrigada, Tchau. Elisa. Boa tarde. Eu vou pedir uma coisa, vou te passar, né, a palavra, Soraya, se você quiser falar ou expor alguma coisa, mas eu vou pedir às alunas e alunos, né, acho que temos rapazes aqui também, para fazerem as perguntas, mas se alguém tiver alguma pergunta para a Elisa, pode deixar aqui anotado no chat, que aí fica aqui e a gente encaminha para ela, tá? Assim como elas estão encaminhando aqui o e-mail delas também, os contatos, tá? Então, pode falar, Soraya. Eu acho que, enfim, um presente mesmo esse retorno da Solimar. Obrigada. Fiquei refletindo muito sobre, né, acho que assim, sempre sobre o nosso espaço, né, e quando a gente pensa nas políticas, como eu falei lá no começo, pensando quem é o assistente social, né, quem é o conselheiro tutelar, né, como é a nossa relação com o outro, né, e como que a nossa relação está muito com a infância, está muito no lugar do punitivo, do medo, né, e a gente, dentro do projeto Narrativa de Paz, a gente vai exatamente refletindo sobre essa função. Um dos públicos que a gente trabalha lá no posto de saúde, no Centro Municipal de Saúde Hernani Agrícola, são os agentes comunitários de saúde, que é o público que está diretamente, né, em contato nos territórios, e que a gente faz, né, Elisa mostrou lá as fotos e tal, e aí a gente está exatamente nesse movimento de o que a gente pode, qual é a nossa ação preventiva das violências e que não está nesse lugar do punitivo, né? Como é que a gente cria espaços com saúde, né? Aí entra muito na fala da Vânia, assim, como a gente cria espaços com saúde, né? E que não sejam só espaços para lidar com a doença, né? Como é que a gente traz esse ambiente com saúde que não é só o diretamente da doença, mas se eu tenho um espaço em que eu posso brincar, se eu tenho um espaço em que eu me sinto à vontade, se eu tenho um espaço em que o medo ele não impera, é um espaço de saúde, né? Então, quando eu me sinto acolhida, quando eu me sinto respeitada em qualquer espaço de atuação, é um espaço de saúde. Então, eu acho que esse caminho, né, quando a gente discutia sobre o que a gente queria trazer, e eu acabei me tornando uma pessoa muito militante, porque eu tive o privilégio de poder escolher parir numa maternidade pública, né, porque eu abri mão do meu plano de saúde para eu ser respeitada durante o meu parto. Então, isso é difícil para as pessoas entenderem, né, porque os nossos conceitos, eles estão muito misturados. Então, ter informação, né, como é aquele clichê, é ter poder, mas é ter saúde também, né? Quando você tem informação, você sabe dos seus direitos, você tem uma rede que você pode acionar. Então, eu acho que nossa discussão aqui hoje, a nossa luta de todos os dias, é para que a gente possa ter informação de qualidade, ter saúde de qualidade, e poder trabalhar não só no remediar, mas trabalhar na prevenção. Assim, acho que a grandeza do serviço social e a grandeza de um profissional da assistência social, ela não está visível, né? Então, acho que é um compromisso mesmo de entender toda essa grandeza, toda essa função, que não está no pós, está no pré, está na prevenção, está no cuidado, está na saúde. Então, acho que isso que me emociona e eu me sinto, assim, responsável por compartilhar e valorizar a escolha e o compromisso de cada uma e cada um de vocês aqui desse grupo. Valeu, muito obrigada. Gente, cadê as perguntas? Tem muita pergunta para vocês fazerem. A Soraya e a professora Vânia estão aqui. Onde estão as perguntas? Pode começar pelas representantes. Se não tiver pergunta também, tiver comentário, como o Solimar. É legal. Como Solimar já foi feito aqui.
tem esse espaço também para poder compartilhar, se alguma coisa que a gente falou fez sentido, como a Solimar trouxe, eu acho que esse é um momento de espaço mesmo. Para mim, fez todo sentido, porque eu penso exatamente assim, né? Eu sempre lidei com os meus filhos, sou mãe de 4 filhos, já são todos adultos. Então, eu fui mãe sozinha, né? Era mãe e pai, né? Então, eu criei sozinha, deixava o mais velho tomando conta do menor para eu trabalhar, mas quando eu sempre parava para conversar, para ouvi-los, não só para determinar o que eu queria, né, que eu tinha que me impor como mãe muitas vezes, mas eu também ouvia eles para saber o que eles estavam passando, né, e sempre eu usava a linguagem deles, né, e mesmo com a minha autoridade de mãe, com a minha preocupação, eu sempre busquei ouvi-los, até hoje. Até hoje eu escuto os meus netos também, sou vó de 4 netos, e eu escuto eles, é muito bonitinho quando eles vêm me contar o que aconteceu na casa deles, ou com os tios, ou quando estava estudando, né, na escola. Então, a gente tem uma proximidade muito bacana, uma amizade. Muito bom, Solimar, obrigada. Lindo depois. Eu parabenizo você, a professora, a assistente social que saiu, que eu esqueci o nome agora, a Vânia, que eu gosto muito, Sandra, que eu adoro Sandra, para mim uma das melhores professoras de história da minha vida. Então, parabenizo todos vocês. Parabéns. Saudade, Solimar. A minha turma lá do primeiro período. Exatamente. Muito legal. Muito bom. Obrigada por tudo. Obrigada, Solimar. Enquanto as meninas vão pensando aí, a não ser que você queira falar alguma coisa, me veio nas falas de vocês, colocando a criança como sujeito, é só tem uma breve análise e uma pergunta depois, que aí é interessante, acho que para todo mundo. E isso é uma coisa bem recente dentro do processo histórico, né? Porque a criança, a gente vai olhar, se debruçar no passado e pensar na história da vida privada, na história da criança, na história da família, né? A criança era colocada sempre, né, de lado, não era, na composição familiar, estava junto, no mesmo nível de desqualificação da mulher, né, claro que existe uma hierarquia aí, e de outros elementos que compunham aquela família, não só nuclear, mas ampliada, porque aí havia também aqueles que trabalhavam para a família, né? Então, a criança é um ser quase que invisível, inexistente. E a gente começa a ver isso, aparecer uma ponta de presença e construção desse indivíduo na segunda metade do século XIX, caminhando para o XX, mas ainda só, né, começar a perceber essa presença. E quando vocês estavam falando da criança como um ser sujeito, né, dotado, ligado à integralidade, isso me remeteu a um socialista utópico chamado Charles Fourier, que foi contemporâneo da Revolução Francesa, que era uma figura que precisa ser estudada. É porque a gente não tem tempo de analisar, e nós tivemos algumas experiências do Fourier aqui no Brasil, como, por exemplo, em São Francisco do Sul, uma sociedade utópica, formato falanstério, que é um prédio, edifício societário, não sei se vocês já ouviram falar. E a proposta de Fourier, grosso modo falando, grosseiramente falando, era pensar uma sociedade em que cada elemento componente dessa sociedade, homem, mulher, idoso, crianças, isso esse cara está falando lá, final já na virada para o século XIX mesmo, a fala dele é dessa época. Então, ele está construindo espaços de importância para cada um desses elementos. E dentro desse edifício societário, que era a ideia de que todos deveriam ter um apartamento no edifício societário, isso é complicado, não dá para
aprofundar muito. Cada elemento dessa sociedade tinha um papel. A criança, como gostava de brincar, ela ia cuidar da coleta de lixo e ia fazer a seleção do lixo. A criança gosta de brincar, a criança gosta de fazer sujeira. Então, a criança vai cuidar do lixo. Não só do seu apartamento, dentro do edifício societário, mas todas as crianças vão estar envolvidas nesse trabalho. Quer dizer, ele já estava falando da questão de reciclagem, de seleção lá naquela época. E a criança, assim como o velho, cada um, a mulher, todos eles tinham um papel importante naquela sociedade. Só para todo mundo ter vontade de conhecer o Fourier, que eu acho um personagem histórico incrível, que é, assim, não mencionado. Eu tenho uma pergunta para você. Você começou a falar da função dos agentes de saúde, né? Lá no posto Hernani Agrícola. Eu queria que você falasse um pouco mais. É muito importante. Nós temos aqui agentes de saúde que têm uma prática muito interessante, mudando até um pouco essa rotina. Eu queria que você falasse disso um pouquinho aqui para nós. Tá, Jair. Você sou eu, né? Isso, Soraya. Pois é, você, Soraya. Desculpa. Não, tá ótimo. Eu adorei ouvir mais sobre esse traço histórico da participação das crianças, que realmente a gente é muito recente essa discussão, né, da criança presente como sujeito, né? A gente tem aí de 1959, Declaração dos Direitos, né? Toda a intervenção, a gente tem uma legislação que é super interessante, um ECA que tem um olhar para a criança maravilhoso, mas na prática tudo isso é muito desafiador. Então, também eu acho que isso tudo que a gente discutiu aqui sobre a criação de planos e de políticas são fundamentais, mas se a prática não está aliada e se isso não é possível realizar, ou se isso não está na prática, também ele perde a função, né? Então, são todos esses os desafios que a gente encontra pelo caminho também, e por isso que é um exercício mesmo de pequenas conquistas, sabe? De abrir espaços como esse para conversar sobre isso, para mudar a prática dentro da formação, da academia, e assim por diante. E aí, isso também dialoga com os agentes comunitários de saúde, que são profissionais que não têm uma formação acadêmica, em sua maioria. São profissionais que não têm um conhecimento específico, né, da área de saúde, da área de assistência, mas desenvolvem uma função que está ali colada com os profissionais de saúde, com os profissionais de assistência, e eles têm um aspecto que é muito, que faz muita diferença, que eles são pessoas que moram nos territórios em que eles atuam. Então, eles conhecem as pessoas, e as pessoas reconhecem neles essa proximidade, porque dentro desse escopo assim, de aproximação e de distância, o profissional de saúde, o médico, ele está num lugar elitizado, né? Ele está num lugar em que ele é inalcançável, assim, é o doutor, é o médico, né? E isso, muitas vezes, dentro do espaço de saúde, é um lugar de distância, né? Então, que as pessoas nem se sentem dignas de receber aquele atendimento, né? Sem entender toda essa máquina mesmo do sistema público que é feito de todos esses processos. E esse agente comunitário de saúde, ele é um profissional que atua dentro do posto, que faz a ponte com todos os profissionais de saúde de diversas especialidades, mas ele entra na casa das pessoas. E ele conhece as pessoas. Então, ele mora, né? No caso lá de Santa Teresa, eles moram dentro das favelas que tem esse atendimento, eles atendem também a área mais central, mais turística, que é uma área mais rica de Santa Teresa, mas não moram nessa região. Então, eles inclusive relatam que essas são as pessoas que mais são resistentes ao trabalho deles, inclusive a entrada e por todas as questões. E aí o trabalho que a gente enquanto projeto faz com eles, é muito
semelhante, muito próximo do trabalho que a gente faz com as educadoras de creche, entendendo que educadoras não são só as professoras de sala de aula, mas também são as profissionais que estão dentro, que cuidam da alimentação, que cuidam da limpeza, que cuidam da gestão. Então, a gente faz um trabalho integrado. A gente tem até dificuldade de entender quem trabalha em quê, porque é sempre de forma integrada e junto, né? Tem a estrutura também da gestão das creches, não tem essa necessidade de dizer, a gente tem um contato maior com a diretora, porque ela acaba sendo o meu ponto de contato, ou de uma de nós, como facilitadoras. Mas, assim, tem um cuidado e uma acessibilidade que não está nessa hierarquia. E no posto de saúde, também esse trabalho com os agentes comunitários está muito nesse lugar de escutar quais foram as infâncias desses profissionais, de entender a diversidade das infâncias, de entender por que a gente reforça alguns preconceitos, a gente reforça conceitos sobre a infância, sobre a violência, sobre apanhar, sobre bater, sobre disciplina, sobre punição. Então, a gente está num processo exatamente de, por meio de ações como as ações de comunicação, por meio da experimentação, por meio do corpo presente, conseguir ampliar esses conceitos e entender aí quem é essa criança, que essa criança é um sujeito de direito, de como que ela chega no posto de saúde, quando ele vai até a casa das pessoas que são os usuários do posto, como eles podem se aproximar e entender essas necessidades, se eles identificam situações de violência, se eles identificam situações que precisam de um apoio especializado, né? Quando você traz a questão da história, é muito interessante trazer as etimologias das palavras, né? E a própria infância está ligado etimologicamente com não ter voz, né? O infante que não tem voz. Então, você imagina que a infância são aqueles que não têm voz. Então, é tão profundo pensar sobre isso, né? E o nosso exercício é exatamente de criar espaços para que a voz ela seja escutada e não é só a voz que sai da boca, né? Que ela é expressa de todas as formas que a gente pode entender e aproximar. Não sei se responde, mas é um pouco do que a gente tem vivido. Respondeu muito bem, legal. É bom para pensar o que está acontecendo aqui também em Maricá, que é um trabalho muito legal que está sendo realizado pelos agentes de saúde também. E a gente dá muita sorte, né? A gente fala que, nossa, a gente deu muita sorte, porque a gestão do posto de saúde aqui em lá em Santa Teresa, é uma gestão muito comprometida, muito generosa, sabe? Que respeita o outro ser humano nessa integralidade também. Então, a gente deu muita sorte de falar a mesma língua. E não é sempre o que acontece, né? A gente, assim, desse projeto de Cultura de Paz, é uma experiência hoje na saúde, entendendo essa diversidade com a educação e com as outras áreas, mas a gente sempre trabalhou muito com a educação. E quando a gente chegava nas escolas, era uma gestão predisposta, que tinha escuta, que não se sentia ameaçada com a presença do outro, o trabalho fluía de outra forma. Agora, quando não tinha uma gestão que tinha essa possibilidade, a gente realmente não conseguia caminhar, né? Eu acho que isso faz muita diferença, assim. Sim, legal. Meninas? Leonardo, né? Leonardo está aí presente também. Eu queria só... Oi, Godinho. Tudo bom? Eu queria só fazer uma observação a respeito daquele vídeo que foi colocado, que eu achei muito interessante, achei bonito, porque a gente vê esse universo da criança, o que é importante para ela, né? As amizades que ela faz, a pureza, né? E a gente, assim, com a idade, a gente acaba perdendo isso. E a criança, ela ensina muita coisa para a gente, né? E eu achei muito bonito esse vídeo e achei muito bonito esse trabalho também. E importante, né? Que, como foi falado, está se ampliando, né? Porque, como você mesmo falou, as crianças não tinham voz. Eu vim de uma época que a criança não podia nem falar. Quando o adulto chegava, a gente tinha que sair, a gente tinha que pedir licença para falar. Então, e o que a gente falava nunca era importante.
e os nossos problemas também nunca eram importantes, tudo era bobagem. Então, essa nova visão é muito importante, é muito interessante e muito, né, muito promissor, né? Esse trabalho é muito bacana. É isso que eu tenho a dizer. Obrigada, Selma. Enfim, pouco tempo, gente. Vontade de encontrar mais com vocês, compartilhar mais coisas legais. A gente tem uma série de vídeos que estão lá no CCI também, e são vídeos que mostram como que as políticas com participação de crianças, elas acontecem em lugares diferentes, dentro das creches, dentro dos espaços culturais, né? E essa sua observação, Selma, ela faz todo sentido, assim, sabe? Como que a gente está tendo a oportunidade, e aí é uma luta mesmo, e é uma conquista, da gente criar outras formas de conviver, né? Criar outras formas, não é... A disciplina e o medo, a gente já viu que não funciona, né? A gente já viu quais são os impactos que elas têm na vida das pessoas, né? Então, a gente pode e tem essa responsabilidade mesmo de criar outras formas de conviver, e começando pela criança. Tem uma frase que é só abrindo... Desculpa te interromper. Não, é isso que você falou, essa coisa de criar o medo, né? Essas ameaças, né? Que os adultos faziam muito para as crianças, né? E batia-se na criança, né? Por diversos motivos, né? Então, o que acontece? Eu senti que na minha vida eu me tornei uma pessoa muito tímida, muito insegura, por causa disso, assim, essa criação de que tudo que você fala não é importante, é bobagem, e seus problemas são sempre, né, minimizados, né? Então, e aquela coisa da ameaça, então você tem que estar sempre agradando, você tem que estar sempre fazendo tudo perfeito. Então, isso torna o adulto muito inseguro, muito tímido, que foi o meu caso, que graças a Deus eu tenho rompido essas barreiras, né, com o tempo. Fiquei até com vontade de te conhecer, Selma. Boa tarde. Boa tarde. É Elisângela. Pode falar. Então, pegando o gancho da Selma aí, sobre tudo que ela falou, até porque com a criação que a gente tem, fica difícil até criar os próprios filhos da gente, né? Porque você acaba... Aí eu liguei a câmera, eu tô na rua. Você acaba trazendo um pouco da criação da sua criação passada para a criação de hoje. Tem coisas que é bom e tem coisas também que é ruim. A minha filha fica assim, nossa, você não me ouve. Nossa, eu falo as coisas com você. Nossa, você tá me ouvindo? Então, tipo assim, hoje, tipo assim, com o que eu aprendi e algumas coisas da correria do meu dia, eu fico focada naquilo que foi mais colocado na minha infância, sobre a responsabilidade de ter que trabalhar, de ter que estar tudo ali, de ter que manter, e às vezes eu não paro para dar atenção a ela, e a gente quase não tem tempo, eu e minha filha, porque eu saio de madrugada, eu volto de noite, então a gente não tem quase comunicação, é quase tipo assim, acabou o horário da faculdade, é aquela comunicação bem rápida, aí final de semana também tem a aula, aí é tudo bem curto. E para você se sobrepor sobre essas coisas e saber ultrapassar barreiras para poder conseguir colocar tudo no lugar, e realmente é muito difícil. Então, tipo assim, a criação é boa, foi boa em algumas partes, sim, em relação ao que a amiga estava falando ali, hoje, tipo assim, algumas coisas me atrapalham sobre a criação dela. É uma colocação que eu queria fazer. Obrigada, Elisângela. É muito, muito corajoso, assim, é muito, muito forte e importante o que vocês estão falando, porque além de serem mães e avós, né, no caso da Selma também, vocês são profissionais em formação. Então, se você pensar na sua prática, né, e você vai viver uma situação que você vai lidar com as crianças, assim, que postura que vocês querem ter, né? O que para vocês é importante naquela situação.
Então, acho que, enfim, a gente já está finalizando, assim, e acho que talvez essa seja uma mensagem importante de pensar que vocês são profissionais, né, que já têm uma vida inteira, que muitos de vocês já entraram na universidade depois de já terem vivido muitas coisas. Então, vocês trazem uma bagagem que é muito potente, que a universidade nunca vai dar para vocês, a vivência que vocês têm, né? Muitos de vocês têm também a grande oportunidade de serem pessoas com vivências muito diferentes, realidades muito diferentes, e que isso seja um fator de contribuição no processo de vocês, que contribua para que essa experiência que vocês tiveram exatamente, e essa coragem de estar na universidade, de lidar com todos esses desafios. Elisângela falou, né, desse tempo da vida, que ele é tão escasso, né, para que você exatamente consiga dar conta de uma coisa maior, de um desafio maior, que é fazer a universidade, que é concluir, que é ter uma profissão, que eu acredito que seja uma coisa que você tem batalhado bastante. Então, é para vocês se reconhecerem como um grande valor mesmo, sabe? E para vocês exatamente construírem daqui para frente aquilo que faz sentido, né? E para a gente escutar as crianças e incluir a infância dentro das políticas faz muito sentido. Ai, que bom estar com a Soraya, com a Sandra, com a Elisa aqui, com todos vocês. Assim, vocês perceberam que eu coloquei primeiro seminário? Perceberam isso, né? Então, vamos ter outro, vamos estreitar a nossa parceria com o CECIP, né? O curso está começando agora, estamos no terceiro período, a ideia é estreitar essa aliança, essa parceria, né? Levar para Maricá, né, essa expertise que vocês têm. Então, esse é o nosso objetivo, né? Por isso que é o primeiro seminário de políticas públicas para a infância, né? Porque ano que vem a gente vai fazer outro, né? A gente vai começar os projetos de extensão, envolver essa área da infância. Vai ter, no próximo período, tem uma disciplina chamada Gênero, Geração e Etnia, né? Então, quem vai envolver essa temática de novo, né? Os professores vão estar trazendo essa temática para os alunos do quarto período. E eu quero agradecer a todos vocês, entendeu? E dizer que nós estamos aqui nessa construção do curso de Serviço Social, né? E nessa formação, né, pela defesa intransigente dos direitos humanos, né? E no enfrentamento de qualquer forma de eliminação de preconceito, discriminação, e para isso políticas públicas, que a gente sabe que é o caminho nessa sociedade capitalista, né? O que nós temos, então nós temos que estar lutando por elas. É isso, gente. Eu que agradeço e desejo uma boa noite para todos. Já estou me despedindo, já viu, né? Obrigada. É que eu tenho que dar aula também, acho que a Sandra também tem que dar aula, a gente tem 3 aulas. Tenho. Eu vivo no computador agora. Minha mãe fala, vive no computador. Oi, Sandra, saudade. Oi, saudade também. Beijão para você. Não esqueço de você nunca, não esqueço de você nunca. Que bom. Eu também não esqueço de vocês. Não esqueço de vocês também. Beijão. Beijo, gente. Soraya, você quer falar alguma coisa, meu anjo, ainda? Já falei muito, só agradeço, viu, gente? Muito obrigada. Thelma abriu ali a câmera, adorei ver um pouquinho. Ana Kelly, que saudade dela. Selma. Saudades, professora Sandra. Essas podiam aparecer, né, gente? Um pouquinho. Aline! Não, eu tô toda descabelada, estava fazendo as coisas aqui. Ai, gente, eu tô na volta. Eu link lá bem rapidinho. Tá. Acho que a gente se arruma mais. Ângela de máscara. Tô na volta. Tô vendo. Pra casa. Isso, bom retorno para você, querida. Contem comigo, sim. Muito bom ver vocês, tá? Gente, então, eu quero agradecer demais a presença de todos os alunos, né, do curso de Serviço Social que estão aqui, que doaram, né, que estão aqui no seu tempo, no caminho, na trajetória, né, que é muito importante, aquele vídeo até tratou disso. Vamos prestar atenção na nossa trajetória, né? Muito bom rever vocês, agradecer a presença de todos, agradecer demais a Soraya e a professora Vânia, né, pela doação de conhecimento, por compartilhar essas experiências tão ricas, tão vivas de vocês. Cadê a Isadora, a bailarina, né, que eu lembro logo da Isadora Duncan, né?
ela se escondeu, a Isadora, a linda bailarina, belíssima bailarina Isadora Duncan. Ela veio aí, você pegou ela no colo, que afinal de contas apareceu uma criança, né? Marinês, Adriana, Marli. É a Dora, rainha do frevo do maracatu. Ela veio aqui, deu uma paradinha e já está dormindo. Dormiu. Soninho da tarde. Legal. Agradecer demais e dizer para você que a gente vai visitar vocês virtualmente. Tem a Flávia também, né? Acho que a Flávia, acho que saiu a psicóloga também, do CECIP também. Tá? Agradecer demais, né? Também a Flávia, a presença dela aqui. E dizer para vocês que a gente vai contatar vocês virtualmente e, assim que possível, presencialmente. Nós vamos até aí. Conhecer Olha, vocês. Eu aqui, professora Sandra. Vamos, oi, querida. Quanto tempo, né, Marli? Está cada vez mais jovem, poxa. Me explica o segredo. Você está mais jovem. Oh, que maravilha, obrigada. Eu estou envelhecendo, agora você está ficando mais jovem. Nada, você é cada vez mais linda, mulher. Que isso? Gente, ó, beijão grande para todo mundo, agradecer demais, né? Até que vocês também têm, apesar que vocês estão a turma da manhã, né? Mas quem está de noite tem que entrar em sala de aula, né? Obrigada, tá, Soraya, professora Vânia. Obrigada, tá? Professora. Tchau, Sandra. Boa noite, meu anjo. Fiquem Obrigada, todos muito bem aí. Obrigada, Vânia. Obrigada, professora Sandra. Boa noite. Boa noite muito obrigada. Boa noite. Tá? Vocês podem Boa sair. noite, Godinho. Saudades. Boa noite, querida. Saudades também. Só aguardando vocês aí, a professora Vânia.